Boa noite oficialmente a todos e todas. Prazer enorme estar com vocês aqui, receber vocês aqui para esse bate-papo. Então, muito mais do que só ser uma fonte unilateral de informações, quero saber bastante sobre o interesse de vocês, né? Eu vou colocar aqui, eu vou te colocar aqui como co-host. Beleza, para ir me ajudando aqui. Vou pedir para vocês, se tiverem dúvidas, a gente vai dialogando via chat. Em algum momento eu vou pedir para que vocês abram os microfones e perguntem, porque eventualmente a pergunta também aparece só na medida em que a gente vai falando, né? É, Vou compartilhar a tela com alguns slides, mas de qualquer forma o que eu gosto mesmo é que a gente vá conversando, que a gente vá se olhando, que a gente vá aqui pensando juntos em o que nos move a saber sobre esse assunto. Então, deixa eu compartilhar aqui. Quando eu compartilho, eu não consigo ver todos vocês, então, se eventualmente vocês quiserem falar também, peraí, que eu tenho que mudar a forma de compartilhamento aqui. Então, se vocês quiserem falar ou levanta a mão, às vezes eu consigo ver, se não, abre o microfone, né? Eventualmente vocês podem me interromper, que não tem problema nenhum, a gente vai conversando. Então, um dos enfoques que eu pensei aqui para nossa conversa tem a ver com esse viés da carreira, né? Porque eu acho que tem muita coisa se movimentando quando a temática é ESG, então dá para a gente abordar essa temática por diversas lentes, por diversas formas, diversas portas, né? E a que a gente a proposta hoje tem a ver com a gente olhar a carreira, mas isso não nos impede de olhar para outras coisas também, né? Porque as pautas são muito amplas, tem muita coisa que a gente pode chamar de temáticas ESG, porque o ESG é múltiplo, né? E acho que é por aí que eu quero começar, né? Então, quando a gente fala em ESG, no meu ponto de vista, a gente está falando fortemente de duas coisas. Uma delas é sobre ética corporativa, sobre responsabilidade socioambiental, que eu incluo aqui na ética corporativa, e sobre gestão. Então, eu acho que muita gente não tem visto o ESG sob o olhar da gestão, não tem visto o ESG como um tema que envolva a gestão. Então, acho que essa vai ser a minha defesa principal de por que que eu estou olhando por meio dessa lente de que ESG envolve ética e gestão, né? Aqui tem uma fala de uma ministra norueguesa, né, que em 1987, então o ESG, mostrando para a gente que a ESG, apesar de ser uma pauta que tem sido muito falada hoje em dia, já é antiga, né? Já tem muita gente que estava debruçada sobre essas preocupações e essas temáticas já há muito tempo, né? Então, desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que permite satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Ou seja, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando de uma temática muito mais ampla e muito mais comum a nós todos, habitantes do planeta Terra, do que quando a gente fala em ESG, né? ESG é o viés de mercado, o viés corporativo de uma pauta muito mais ampla, de uma pauta que diz respeito ao social, né? E não só às pessoas que se relacionam com as organizações, né? Que a gente vai chamar de partes interessadas
ou de stakeholders. A gente tem a Agenda 2030, que certamente vocês já ouviram falar, já conhecem, talvez não de muito perto, né? E a Agenda 2030 nos aponta as necessidades do planeta, as necessidades que podem viabilizar, né, as temáticas que podem viabilizar o nosso bem-estar como seres humanos no planeta Terra. E junto com o nosso bem-estar, também o bem-estar de outros seres, né, de outras vidas não humanas. E nem sempre, quando a gente fala do ESG com viés corporativo, a gente pensa em outros seres não humanos como stakeholders, né? Então, quando a gente vai falar de partes interessadas, que é um ponto muito importante da pauta ESG, a gente fala de fornecedores, de clientes, de mídia, de comunidade, de governo. Então, a gente tem lá uma lista de stakeholders e dificilmente, quando a gente está falando desses stakeholders, a gente coloca ali a lista dos não humanos, né? De todas as espécies, sejam animais ou vegetais, que eventualmente têm sofrido impacto, que eventualmente não, que certamente, né, tem sofrido impacto com a forma como a gente tem se apropriado do planeta. Então, falar de ESG tem a ver com falar de formas de fazer negócios, de viabilizar negócios, minimizando impactos. Aqui eu gosto de olhar os ODSs com esse formato, porque aqui a gente consegue entender a interdependência que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis nos apontam, né? Então, nesse círculo externo, a gente pensa na biosfera, ou seja, no planeta como aquilo que suporta a sociedade. Então, quando a gente cuida de água potável, quando a gente cuida da ação contra a mudança do clima, a vida na água, pensando nos oceanos, a vida terrestre, a gente está possibilitando que haja uma sociedade. E essa sociedade, então, pode ter instituições que sejam justas e eficazes, a gente pode pensar em como a gente resolve ou minimiza a questão da fome, né? Proporciona saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero. E essa sociedade é quem faz com que exista a possibilidade de trocas, né, financeiras, monetárias, que gira a economia, né? Então, hoje, o nosso sistema capitalista, ele exige que a economia, então, tenha um movimento, né? Então, a indústria, a produção e consumos conscientes, o trabalho e crescimento econômico, a redução das desigualdades dependem da economia. E, por último, o ODS 17, que fala das parcerias e meios de implementação. Como é que cada uma das pessoas e cada uma das empresas podem alavancar e puxar toda uma cadeia para que elas também participem desse desenvolvimento sustentável. Os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, eles são objetivos globais e são objetivos de uma sociedade muito maior do que, olhando, né, para um bem-estar social, muito maior do que apenas os stakeholders das organizações, né? Então, por isso a gente faz essa diferenciação entre as pautas ESG e a sustentabilidade de uma forma mais macro, né? E pensando nas organizações, eu acho que essa foi uma das perguntas aí que vieram inicialmente no chat, né, que é por onde começar, né? E eu acho que também é por essa pergunta que eu começo aqui, né? Como implantar uma agenda ESG efetiva
e que realmente tangibilize os impactos positivos que as lideranças inspiradoras gostariam de ver realizados e deixar como legado de sua gestão. Primeiro que com essa frase eu estou esperando que de fato as lideranças querem deixar esse legado, né? Querem deixar esse legado que é muito mais do que o sucesso financeiro, o sucesso monetário, mas também um legado de gestão socioambiental, né? E quando a gente fala de ESG, a gente também está falando de recursos financeiros e não só é, de meio ambiente e das pautas sociais, né? Então, a governança, ela aponta para a gente essa ética, esse cuidado na manutenção dos recursos financeiros para que as empresas, de fato, sejam, tenham mais tempo, né? Tenham uma existência próspera, né? Que sejam prósperas para si próprias e prósperas também com o planeta e com as pessoas que se relacionam com elas. Então, as pautas ESG, elas são transversais nas organizações. É bastante curioso que quando a gente recebe algum pedido das empresas, a gente sempre pergunta qual área, né? De qual área vem esse pedido, ou qual área tem tocado as pautas ESG nessa organização. E a gente recebe respostas de, né, todas as áreas: compliance, marketing, RH, e algumas, obviamente, com departamentos específicos de sustentabilidade ou de ESG. Porém, quando a gente pensa, né, na implantação das pautas ESG dentro das organizações, a gente vê que, independentemente da área que puxa esse projeto, ele é um projeto que precisa ter o engajamento de todas as áreas. Então, são temas que precisam estar presentes na estratégia das organizações, né, e não serem uma pauta paralela, né? Quando a gente pensa em pauta paralela, as paralelas são as retas que nunca se encontram, né? Elas estão sempre lado a lado. Então, quando o SG é paralelo à estratégia, provavelmente a gente vai ter que sempre estar correndo atrás de fazer com que os objetivos e as metas ESG sejam cumpridas. Agora, quando os temas ESG são concomitantes à estratégia, ou melhor, são a estratégia, então a gente simplesmente precisa operar e na operação da empresa a gente já percebe as pautas ESG operando. Então, eu peguei alguns trechos aqui de um artigo que eu vou até pedir para a Késia, se você puder, Késia, colocar o link aí no nosso chat da revista número 4. A gente produziu duas revistas com a temática SG, a número 4 e a número 5. E na número 4, eu escrevi um artigo sobre a implantação de ESG nas empresas. E, inclusive, acho que responde um pouco essa pergunta de por onde começar, né? Então, ali eu dou um pouquinho, um trajeto, um caminho, né? E esses trechos aqui, eles estão lá no artigo, mas eu trouxe para cá porque eu acho que é relevante que a gente aborde, né? Tenha esse olhar aqui a gente tem pensado como êxito hoje, êxito corporativo, a gente olha o crescimento. Normalmente, o crescimento financeiro, o crescimento do lucro, o crescimento econômico, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o crescimento de, de um estado, né, de um país, a gente vê que PIB é uma das métricas, né? Ou seja, ali a gente está falando de números, né? Então, quando a gente utiliza dinheiro como métrica de, de sucesso, né? Ou seja, a gente valoriza o crescimento, a gente corre alguns riscos, né? Porque quando a gente olha para o propósito de uma empresa,
pensando que o propósito é apenas o crescimento econômico e financeiro, a gente entende, então, que toda a estratégia vai estar a serviço deste propósito. O que a gente percebe é que com as pautas ESG, com esse foco nas pautas ESG, que especialmente no período de pandemia e pós-pandemia foram extremamente alavancadas, a gente começou a questionar que a gente tenha uma só métrica, né? Então, a gente pode pensar em outras métricas, ou seja, para quem a gente dá voz, o que a gente está medindo quando a gente fala em sucesso dentro da organização. Então, a gente pode pensar em outros êxitos que não apenas os êxitos financeiros, os êxitos econômicos, né? Quando eu pensei em fazer essa conversa aqui, eu pensei em trazer coisas que sejam diferentes ou um pouco mais de novidade para vocês do que aquelas que a gente tem visto, e a gente sabe que tem muita informação sobre a ESG em muitos lugares hoje, né? E esse excesso de informação às vezes nos confunde, né? Ou seja, o que que é isso mesmo, né? O que é efetivamente ESG? Então, né, falando de carreira também, né? Então não vou falar especificamente de carreira, mas vou falar de carreira também, né? E a gente vê que essa tendência a ESG, ela está transformando o mercado de trabalho e eu assim, eu acho que felizmente ela está transformando o mercado de trabalho, porque a gente vê que pessoas que não se sentiam próximas das pautas de responsabilidade social, de responsabilidade socioambiental, das pautas de governança, hoje têm sido convocadas para que prestem atenção a esses temas, né? Então, a gente precisa pensar o que é o impacto do negócio, né? Então, aqui, quando a gente pensa nas alterações no meio ambiente, nas alterações para a sociedade que um negócio gera, existem duas camadas, ou seja, a gente pode olhar de duas formas, né? E a gente vai precisar olhar para essas duas formas de forma concomitante. O impacto do negócio na operação e o impacto do negócio no modelo de negócio. Então, vamos separar essas duas coisas aqui. Quando eu falo, por exemplo, de uma empresa que gera uma empresa de energia solar, de produção de placas solares para produção de energia limpa. Se a gente pensa numa empresa como essa, a gente pensa, olha, isso aqui é um negócio de impacto, é um negócio de impacto positivo, porque a gente está substituindo eventualmente uma geração que é uma geração de um impacto mais negativo por um impacto mais positivo, né? Geração de energia limpa. Então, o modelo de negócio, ou seja, o produto que essa empresa oferece, a gente pensa que é um, um produto que tem um impacto positivo. Porém, na operação, ou seja, para fabricar essas placas, será que essa empresa cuida do meio ambiente, das pessoas, dos resíduos? Ela é uma empresa transparente, ela é uma empresa que tem uma boa relação com os seus clientes. Então, a gente nem sempre tem certeza disso. Muitas vezes a gente olha para o que a empresa oferece, mas a gente não olha para como ela opera para oferecer aquilo que ela oferece, né? Será que ela olha para a cadeia produtiva dela, né, para os fornecedores e qualifica essa cadeia produtiva? Será que nessa cadeia produtiva a gente não tem trabalho escravo, a gente não tem direitos humanos sendo infringidos, né? Então,
Não é possível que a gente saiba olhando só e exclusivamente para o produto ou para o serviço que uma empresa oferece. Então, por isso que a gente olha para essas duas dimensões do impacto, né, dos negócios, na operação e no modelo de negócios. E quando a gente olha para isso, voltando a falar sobre carreira, não é possível que qualquer pessoa que faça parte desse processo da operação de uma empresa fique de fora, porque todas as pessoas envolvidas com elas, né, internamente, né, então colaboradores, né, todo tipo de colaboradores, acionistas, conselho, estão implicados na operação da empresa. Então, não é possível que tenha alguém dentro da empresa desconectado. Não deveria ser possível, né? A gente sabe que sim, é possível e sim acontece. Desconectado das pautas ESG. Por quê? Isso compromete todo o modelo de negócio daquela empresa. Eu não sei se vocês sabem disso, mas as empresas mais comprometidas com o ESG na sua operação e uma das primeiras que apresentaram relatórios de sustentabilidade e práticas socioambientais efetivas, né, é a indústria de tabaco, né? Ou seja, ela tem uma operação onde as pautas ESG são, né, são um tema relevante e importante, porém o seu modelo de negócio, ou seja, aquilo que ela oferece, né, a gente pode eventualmente questionar, né? Então, uma coisa pode estar dissociada da outra, né? O que a gente quer é que elas não estejam dissociadas, né? E quando eu falo, então, que ESG é gestão, né? Inclusive para falar sobre carreira, porque hoje as pessoas que estão dentro das organizações e aquelas que selecionam as pessoas para estarem dentro das organizações, elas vão precisar saber um pouco mais de ESG, inclusive para fazer uma contratação, né? Como que a gente contrata um diretor, como a gente contrata um CEO, como a gente contrata um gerente, se a gente não tem profundidade suficiente para saber se aquela pessoa tem um olhar para ESG que seja um olhar estratégico e não só a repetição de tanta coisa que se vê na mídia, né? Porque muitas pessoas, e infelizmente, as pessoas que estão na gestão das empresas ainda não têm a dimensão do ESG na operação das empresas, né? Deixa como se fosse uma portinha ao lado, como se fosse um elemento distante da estratégia e da gestão da organização. Então, quando a gente fala de gestão, nesses três eixos, né, ambiental, social e de governança, né, ESG ou ASG, a gente está falando da gestão, quando a gente fala da dimensão ambiental, a gente está falando da gestão de recursos, né? E as empresas que comercializam produtos, elas precisam o tempo todo gerir recursos, gerir matéria-prima, gerir componentes, gerir produção e compra, gerir um parque industrial mais ou menos poluente. Então, quando a gente fala de ESG, hoje a gente está falando também de tecnologia e de inovação, porque certamente a gente vai precisar pensar na substituição de inúmeros modos de fabricação, né? Inúmeros parques industriais. Porque o que a gente busca é a eficiência operacional, para que a gente continue produzindo, gerando menos impacto, gerando menos desperdício, gerando menos resíduo, né? Utilizando de forma eficiente os recursos naturais. Então, aqui a gente está falando de processos produtivos. Então, as carreiras ESG dentro das organizações, elas abarcam
e precisam abarcar os processos produtivos, né? Esse olhar para a produção dos bens que são ofertados ou dos serviços que são ofertados por aquelas organizações, né? Então, a gente está falando de pautas sociais, a gente está falando de gestão de stakeholders, gestão de partes interessadas, de diálogo com essas partes interessadas. Vou entrar, né, mais profundamente em cada um desses tópicos, né, mas a gente pensar que temos riscos na relação com as partes interessadas, mas também temos inúmeras oportunidades, né? Então, as pautas ESG, elas têm gerado essa, essa dupla camada, né, de questões para as quais a gente precisa olhar, que oferecem riscos para as empresas, mas também questões que podem ser enormes oportunidades. E quando a gente fala de governança, a gente está falando da gestão do próprio negócio, né? Qual que é a visão, qual que é a estratégia, quais são os investimentos, quais são as políticas, né? Como a gente incorpora a gestão de riscos e de conformidades, né? Portanto, a gente está falando do papel das lideranças na integração das pautas ESG. Então, quando a gente fala de recursos, a gente está falando de energia, né? Então, quais as fontes de energia que as empresas têm utilizado, né? Qual é a intensidade energética que elas têm utilizado para suas produções, né? A gente está falando de insumos, né? E dessa cadeia toda de insumos, inclusive, eventualmente, né? De insumos que eles provêm de zonas de conflito, de regiões, né, extremamente frágeis, né? A gente tem isso no Brasil, a gente tem isso fora do Brasil, né? Então, será que, por exemplo, o computador que a gente compra usa minérios que são produzidos em regiões de conflito, né? Então, a gente não tem certeza disso, né? A gente não sabe disso hoje. E até agora isso não era uma preocupação. Então, hoje em dia, passa a ser uma preocupação e as empresas precisam dar conta disso, né? De que forma que a gente tem lidado, por exemplo, com a escassez hídrica, né? Então, hoje a gente tem visto eventos climáticos extremos, né? E a gente o tempo inteiro está correndo enormes riscos por conta de emissões de gases de efeito estufa, por conta, né, de escassez hídrica. Então, as empresas e o nosso modo de operar socialmente tem causado impactos que tá difícil de serem revertidos se isso não for encarado com muita seriedade, né? De que forma as empresas e as pessoas têm lidado também com seus resíduos, né? Eu vejo que as pautas ESG são uma das poucas pautas que têm interessado empresas, né? Os temas que a gente, né, olha como temas de sustentabilidade têm interessado pessoas e empresas, né? Então, temas corporativos normalmente não nos interessam como pessoas físicas, né? Com as temáticas ESG isso é diferente, porque também nos interessa, né? Os ODS, quando a gente olha, eles dizem respeito à nossa vida como pessoas físicas, né? E não apenas a essa dimensão do trabalho, né? Então, são temas que nos convocam para que a gente seja mais consciente, fazendo negócios mais conscientes, né? Aqui quando a gente fala na gestão de recursos também, a gente poder olhar para o impacto na biodiversidade, né? Como é que as empresas podem se preocupar na, na manutenção
da biodiversidade, ou seja, a gente está o tempo inteiro nesse diálogo com necessidades do planeta, né? E não só necessidades de mercado e financeiras das empresas, quando a gente olha para gestão de recursos, né? Quando a gente olha para o E, né? Quando a gente fala do S, a gente está falando de gestão dos stakeholders, ou seja, e a gente pode olhar as oportunidades que a gente tem quando a gente faz uma boa gestão de stakeholders. Na medida em que eu estou falando, né, sobre essas dimensões do ESG, eu imagino, né, e gostaria que vocês pensassem em todas essas camadas de profissionais que estão alocados nas empresas na produção de serviços ou de produtos que estão fazendo a gestão de, de materiais, né, gestão de recursos. Então, quando a gente fala de carreira, a gente está falando desses profissionais que estão diretamente ligados com a produção e que hoje precisam ter introjetado as pautas ESG e o modo de se operar a partir das pautas ESG. E aqui também, quando eu estou falando de gestão de stakeholders, tem N outras camadas, né, que fazem esta relação com os stakeholders. Então, por exemplo, quando eu vou olhar para oportunidades e para riscos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, num stakeholder extremamente relevante e que, inclusive, foi pauta de um momento antes, né? Quando a gente fala do stakeholder cliente, né? A gente vê que muitas empresas tinham esse olhar para, bom, a gente opera com foco no cliente. E é curioso a gente pensar que houve um tempo em que o cliente não era o foco de uma organização, né? Uma organização existia só e exclusivamente para gerar lucros para os seus acionistas. O cliente era um veículo, era um elemento, era um ator, um número nessa equação que produzia resultados para os acionistas. De repente, as empresas falaram: poxa, a gente, né, precisa olhar para o nosso cliente. Então, foco no cliente foi a temática, né, durante alguns anos, a gente ouviu muitas empresas falando de foco no cliente. Agora, a gente amplia para gestão de stakeholders. Ter foco no cliente já não é o suficiente, não basta, porque o stakeholder cliente é um dos múltiplos stakeholders de uma organização. E quando a gente não faz uma boa gestão de stakeholders, a gente vai ter um cliente que certamente vai olhar para os nossos concorrentes, ou seja, a gente vai perder market share, né? Isso faz parte de uma gestão de um negócio. E quando a gente se preocupa com o cliente, a gente tem a fidelização desse cliente. A mesma coisa quando a gente olha para o nosso stakeholder colaborador, né? Então, o que era uma pauta, que era uma preocupação apenas das pessoas que lidavam com pessoas, seja recursos humanos ou que nome tenha dentro de cada uma das organizações, hoje é uma preocupação que deve ser transversal, né? A gestão do stakeholder cliente, a gestão do stakeholder colaborador, né? Atraindo e retendo clientes, olhando para o clima organizacional, né? E a gente vê que a má gestão desse stakeholder, a gente vai ter uma queda de produtividade, queda de eficiência, né? Um problema na eficiência. Quando a gente pensa na gestão do stakeholder fornecedor, né? A gente pode pensar que a gente tem uma oportunidade de fazer um desenvolvimento econômico, por exemplo, ou socioeconômico, um desenvolvimento local, né? Então, existem inúmeras oportunidades na gestão desse stakeholder fornecedor, né? Como é que os nossos fornecedores estão lidando com as pautas socioambientais? E a gente sabe e tem inúmeros exemplos de empresas que
não cuidaram dos seus fornecedores e tiveram enormes problemas, né? Porque se você não se corresponsabiliza com os seus fornecedores, se você, enquanto empresa, só está preocupado com o preço, provavelmente você está afetando toda essa cadeia de fornecimento, né? Então, o trabalho escravo, por exemplo, ele tem aí uma corresponsabilidade das empresas contratantes que provavelmente se despreocuparam com a gestão de seus fornecedores, né? E hoje já não é possível mais a gente dizer eu não sabia. Então, quando a gente fala de ESG, a gente está falando de imagem corporativa. E óbvio que não pode se reduzir a imagem, porque se a gente reduzir as pautas socioambientais, ESG, a imagem, a gente vai estar fazendo greenwashing. Ou seja, só está fazendo ali para mostrar, né, sem efetivamente a gente pensar na eficiência daquilo que a gente está fazendo, né? Por isso a gente tem o tempo todo apontado para a importância do estabelecimento de metas e de métricas que possam ser é, acompanhadas, né? Possam provar a eficiência daquilo que a gente está, ou garantir a eficiência daquilo que a gente está fazendo, né? Então, a gente não vai poder apontar e fazer alguma coisa que só a gente acha bonito e interessante para aparecer bonito na foto, aparecer bonito no relatório, né? Hoje a gente vai precisar se comprometer não só com compromissos, mas com indicadores que efetivamente nos apontem o resultado daquilo que a gente está fazendo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no stakeholder comunidade, né, a gente pode fazer inúmeras parcerias para que essa comunidade, ou seja, seja o entorno das indústrias, das plantas, sejam as pessoas que não diretamente são clientes e consumidores de uma empresa, mas que de alguma forma têm alguma relação com a empresa, né? Seja fisicamente, seja por conta dos produtos e serviços, né? Como é que essas pessoas que fazem parte dessa comunidade também podem se beneficiar? Governo, mídia. Então, a gente pode olhar, né, essa gestão de stakeholders por inúmeras camadas do negócio, né? E por fim, né, o G, né, a gente olhar para a gestão do negócio mesmo, né? Ou seja, como essa governança acontece, quais são as políticas, quais são as regras. Eu acho que recentemente, né, esse escândalo das Americanas nos colocou muito face a face com o aspecto de governança dentro das pautas ESG, né? Então, como é que a transparência e a gestão do negócio tem acontecido de forma a não gerar impacto negativo numa cadeia gigante, né? Que a gente está falando de colaboradores, a gente está falando de fornecedores, a gente está falando de clientes que sofreram e certamente sofrerão impactos negativos quando eventualmente, esses elementos de governança são negligenciados, né? Então, obviamente que existem ainda inúmeras formas das pautas ESG serem contornadas, né? E a gente que trabalha efetivamente com implantação e com a gestão das pautas ESG dentro das organizações, fica muito atento para que a gente não seja que a gente não seja burocratas, né? Então, a gente trabalha entre a burocracia que é necessária para organizar, né? Então, sim, precisamos de métricas, de metas, de políticas, de pilares, precisamos falar de estratégia, precisamos falar de gestão, mas a gente não pode falar sobre isso sem
pensar por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Quais são os benefícios e quem se beneficia quando a gente opera por meio das lentes ESG. Né? Hoje, a gente tem uma urgência que é uma urgência planetária, e que essa urgência planetária, ela nem sempre ela definitivamente não está no mesmo ritmo da urgência das organizações na implementação dessas pautas. Então, a gente precisa de gente comprometida nos negócios para que haja essa aceleração. Então, a gente tem inúmeras iniciativas hoje, seja do Pacto Global, do Sistema B, inúmeras outras iniciativas do capitalismo consciente, que têm trazido, né, muitas informações, né, para que a gente possa, de fato, saber, não só saber um pouco mais, mas poder operar, né, a partir do monitoramento de elementos que são importantíssimos para que a gente acompanhe o progresso e o andamento das empresas, né? Então, quando a gente fala de ESG, a gente tem elementos que são os elementos monitoráveis, né? Então, energia, aqui eu fiz uma separaçãozinha de E, de S, de G, e de avaliação de fornecedores que tem a ver com essas parcerias de implementação, né? Como as empresas podem afetar toda a sua cadeia, né? Todo o seu ecossistema. Né? Então, aqui, quando a gente fala de conformidade socioeconômica, a gente está falando de finanças também. Né? Quando a gente fala de práticas de compras, a gente está falando de finanças também. Né? Então, quem trabalha próximo da área de compras, por exemplo, a gente vê que muitas vezes a política de compras ela é direcionada exclusivamente para preço. Né? E quanto isso tem favorecido problemas socioambientais, né? Então, aqui a gente vai olhar para as questões ambientais, mas a gente também vai precisar olhar para como a governança afeta tanto as questões ambientais quanto as questões sociais, seja na relação de emprego, seja na transparência, na ética, né? Tem um termo que é muito repetido nas rodas ESG, nas rodas de sustentabilidade. Eu trouxe aqui para a gente, né, colocar aqui, para quem não conhece ainda, que é o termo materialidade. Né? Então, quando a gente fala em ESG, a gente vai ouvir mais hora, menos hora, essa expressão materialidade. Né? Então, o que são as materialidades quando a gente olha para as pautas ESG? Né? Então, os aspectos materiais são aqueles que refletem os impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da organização ou que influenciam substancialmente as avaliações e decisões de stakeholders. Então, os aspectos materiais são aqueles aspectos onde as empresas geram impactos dentro do nosso ecossistema. Né? Então, olhar para cada empresa, olhar para quais impactos essas empresas geram e pensar nessa minimização de impacto tem a ver com as carreiras ESG. É isso que se espera das pessoas que hoje fazem parte dentro das organizações. Não é possível que a gente faça planejamentos sem que os aspectos ESG sejam levados em conta, que a gente pense em investimentos sem que os aspectos ESG sejam levados em conta. Né? E as pessoas que estão, né, que estão olhando como oportunidade dentro das organizações, eu acho que sim, é uma enorme oportunidade, mas a gente não pode entrar nesse clima de oba-oba, né? Achando que a gente vai fazer alguma coisa superficial e vai estar fazendo o ESG. Né? A gente precisa entrar com responsabilidade, né? Ou seja, se qualificando, entendendo que aqui a gente está falando de aspectos técnicos também.
né? E existe muitas formas. Então, se você trabalha, por exemplo, com pesquisa de clima dentro de uma organização, você está trabalhando com o aspecto ESG, mas será que isso está dentro deste grande guarda-chuva ESG ou é uma ação isolada? Então, é importante que hoje a gente reveja a estratégia das organizações para que a gente ligue as pautas ESG à estratégia organizacional, né? Que vai, sem dúvida nenhuma, impactar na forma como as empresas operam. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Quem quiser abrir o microfone, fazer alguma pergunta, fico super à disposição aqui. Como conectar o tema com a maturidade da empresa? Depende do que você está chamando de maturidade da empresa, né? Eu acho que assim, a gente pode medir maturidade da empresa nas pautas ESG. E às vezes as empresas estão bastante maduras quando a gente fala em governança, mas não estão maduras quando pensam nos aspectos ambientais, quando pensam nos aspectos sociais. Muitas empresas nos procuram pensando que ESG é a implantação da coleta seletiva de lixo, né? Vamos colocar as lixeirinhas coloridas ali e a gente está fazendo ESG. Claro que a gente está fazendo ESG quando a gente está fazendo isso, mas como uma ação isolada e uma pequena ação isolada, provavelmente não vai fazer nenhuma diferença para aquela organização e para o planeta. Então, aqui a questão é o que aquela empresa, o que você está fazendo, é relevante? Né? Quando a gente faz uma implantação, é sobre isso que a gente está falando, sobre a relevância das ações das empresas para uma pauta global. Então, tem uma empresa aí, uma grande marca de artigos esportivos, de tênis especificamente, que lançou um tênis que é um tênis sustentável, feito com material reciclado e etc, etc. Então, fez uma baita de uma propaganda, né? Gastou certamente centenas de milhares de dólares para a divulgação desse produto, e esse produto representou 0,02% de tudo que era produzido naquela organização. Então, se não houver um compromisso consistente das organizações, a gente vai estar trabalhando nessa dimensão do greenwashing, né? Então, é esse o cuidado que a gente tem tido quando a gente fala de ESG, para que não vire um oba-oba e efetivamente a gente não esteja fazendo nada de relevante, né? Estou lendo aqui a pergunta do José: será que os profissionais que estão trabalhando em um modelo de negócio estarão capacitados ao novo modelo de negócio, já que tem inovação de processos e ferramentas e processos envolvidos? Vou responder por partes aqui. Acho que precisam se reciclar. Acho que o tempo todo, né, vão precisar aprender coisas novas, inclusive eu acho que modos novos de pensar. Porque senão, se a gente tiver com a mesma cabeça que a gente sempre operou para operar a partir das pautas ESG, a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente só vai dar uma pintadinha ali, deixar um pouquinho mais bonitinho, mas vai continuar fazendo a mesma coisa, né? Então, eu acho que a gente vai precisar pensar diferente. E aí entra a questão da diversidade, né? Então, a gente vai precisar ter contato com novos olhares, né? Novos pontos de vista, né? E como lidar com a transição desse grupo de profissionais, como lidar com a preparação dessa mão de obra que estará, em um primeiro momento, fora do mercado de trabalho. Há essa preocupação com as pessoas por parte das empresas, profissionais focados nessa pauta? Eu acho que não dá para a gente generalizar, acho que quaisquer profissionais podem se qualificar, eu acho que mas as pessoas que já estão dentro das organizações e aquelas que estão entrando agora, né? Mas a gente de fato vai precisar aprender. Eu trabalhei com um grupo, estou trabalhando com um processo de mentoria que é de múltiplas empresas, né? Então a gente tem VP, CEOs, diretores, gerentes, então pessoas que têm mais tempo de cargo, de organização, então são pessoas mais experientes, mais velhas, que estão fazendo mentoria para pessoas menos experientes e muitas mulheres em cargos de liderança.
Então, esses profissionais, eles não estão preparados, necessariamente preparados para fazer mentoria para mulheres em cargos de liderança. E um desses profissionais, num encontro que a gente fez, ele falou: olha, não adianta a gente ser machista em casa e falar de ESG na organização. Não adianta a gente ser machista nas nossas rodas, né, de amizades pessoais, a gente ser homofóbico, a gente, né, ser racista e falar de ESG dentro das organizações. Ou seja, a gente precisa aprender. E, obviamente, vão ter profissionais que vão estar mais interessados nesse aprendizado e outros menos interessados. Outros achando que são, né, é só mimimi corporativo. É só alguma coisa nova que está chegando aí, como tantas coisas novas e que não vai dar em nada. Né? Então, assim, eu não acredito nisso e tenho apostado muito e visto muitos profissionais se engajarem efetivamente, porque são assuntos que nos tocam efetivamente, né? Pelo menos a mim, né, tem me tocado muito, né? Porque eu acho que é uma possibilidade da gente mudar o mundo dos negócios. E é claro que são mudanças lentas, e quando a gente pensa nas mudanças que a gente já que a sociedade, a gente já fez como sociedade, a gente vê que muitas coisas mudaram, né? E agora a gente precisa olhar para essas mudanças, como elas podem acontecer dentro das organizações, né? Gislaine, que práticas podem ser aplicadas por empresas de pequeno porte? São muitas, mas antes de pensar em práticas, eu penso que a gente precisa pensar em estratégia. Porque as práticas elas devem derivar da estratégia, né? Que resultado você quer? Né? O que você quer? Como você quer que a sua empresa seja reconhecida? Né? Qual impacto positivo você quer gerar? Porque é só quando a gente começa a tentar responder essa pergunta que a gente consegue pensar em prática. E às vezes a gente coloca a prática na frente, né? As ações na frente, que ficam desconectadas de uma estratégia. Então, quando a gente fala de ESG, a gente está falando de estratégia corporativa, seja para pequenas, para médias ou para grandes empresas. Né? A gente vai ter que olhar com um olhar estratégico. Senão, a gente vai fazer muitas ações que vão ficar ações difusas e que a gente não tem nem como mensurar se aquelas ações de fato têm trazido benefício para o planeta, para as pessoas, ou se tem trazido só uma visibilidade para a organização. Né? Então, o que eu posso dizer com relação a essa pergunta é: pensa na estratégia. E aí, depois da estratégia, você consegue derivar ações. Né? Flávio, para contribuir, a distinção entre materialidade, dupla materialidade. Flávio, eu acho que aqui a gente entra num aspecto muito técnico, né? E que talvez a gente possa até pensar em fazer uma nova conversa, né? Porque aí a gente talvez já entre num aspecto muito técnico, né? Mas aqui, durante muito tempo, as empresas olharam a sua estratégia, construíram a sua estratégia a partir da, das suas lideranças, dos seus acionistas, dos seus conselhos. Então, existe aquilo que é o interesse da organização, da direção da organização. E existe aquilo que é o interesse das partes interessadas. E é nesse cruzamento desse interesse, porque muitos diretores e muitas lideranças de organização têm tido medo da implantação de ESG, porque acham que, bom, então agora não interessa mais a gente ganhar dinheiro. Então, agora a gente só pode pensar nas questões sociais e ambientais. O ESG vai atrapalhar a nossa estratégia financeira. E não tem a ver com isso, né? Então, a gente vai o tempo inteiro olhar para esses dois elementos, né? Aquilo que mantém uma empresa operando e tem a ver com finanças, e aquilo que mantém o nosso planeta e as pessoas com uma vida e com bem-estar. Então,
Bom, olha, terminei exatamente na hora, mas de qualquer forma eu não quero finalizar, queria saber se alguém quer trazer alguma coisa, alguém quer falar alguma coisa, eu vou até remover aqui o destaque para a gente se olhar um pouquinho antes de encerrar. Quero agradecer a vocês aqui a participação e queria saber se vocês têm alguma questão para colocar aqui. Como é esse Ah, jeito pegado? Oi, Dre. obrigada por compartilhar aqui o material e trazer um pouco mais de profundidade. E eu atuando em RH, eu acho que isso conecta muito também com transformação cultural. Não sei se posso estar enganada, porque como você trouxe numa das suas falas, né, as coisas não são paralelas, né? Elas precisam convergir, né? Então, que Exato, cultura é essa exato. que é construir ou transformar e desconstruir crenças no processo, né? Sem Por esse dúvida caminho nenhuma. faz sentido? Não, sem dúvida nenhuma. Se não houver uma transformação cultural, a gente vai estar operando as pautas ESG num modelo de negócio que a gente já conhece que não está resultando naquilo que a gente quer ver como resultado, né? Eventualmente a gente até quer ver como resultado financeiro, mas não está satisfeito com todos os demais resultados, né? E assim, a gente trabalhar numa organização e fazer aquela engrenagem girar. E a hora que a gente sai da organização, a gente olha e fala: o mundo, a gente está tendo uma crise ambiental, a gente está tendo desigualdades sociais, a gente tem grandes problemas. Para mim, isso é incoerente, é maluco, né? Então, como é que no nosso trabalho a gente faz coisas das quais a gente se orgulhe? Né? Que a gente não precise fazer essa separação. Aquilo que eu faço na organização não tem nada a ver com a minha vida. Então, eu acho que isso tem sim muitíssimo a ver com uma mudança cultural e, inclusive, uma mudança na forma como a gente se relaciona com o trabalho, né? Porque hoje a gente se relaciona de uma forma dissociada, né? Trabalho lá, vida cá, né? Trabalho numa indústria de agrotóxico e compro só alimentos orgânicos. Então, assim, tem algum problema aí. Então, sabe, a gente ter orgulho daquilo que a gente faz, porque aquilo que a gente faz está impulsionando algum tema que é importante para a gente. Seja de não discriminação, seja de redução de desigualdades, seja de vida terrestre, seja de produção e consumo consciente, né? E, eventualmente, a gente vai poder alavancar inúmeras pautas. Eu acho que cada empresa precisa pensar na sua vocação, pensar naquilo que ela vai poder impulsionar efetivamente. Então, quando eu vejo a empresa dizendo que está impulsionando todos os ODSs, ou um montão de quadradinhos coloridos lá, né? Porque virou quem ganha mais quadradinhos coloridos no relatório, né? A gente desconfia, porque a gente sabe que os recursos são escassos. E que se a gente pulverizar os recursos, a gente não impulsiona nada, né? A gente só faz eventualmente um relatório bonito, né? Então aqui o que a gente está pensando é em efetivamente promover mudanças, né? Talvez seja um pouco utópico, talvez seja né, é o meu lado ativista, porque eu falo que eu fico entre a burocracia e o ativismo. Né? E eu acho que esse é o bom ESG, quando a gente não se desconecta das causas que nos mobilizam, que nos tocam, mas que a gente possa fazer isso de uma forma organizada, tecnicamente, com excelência, né? Então, por isso, assim, a gente vai precisar cuidar, porque, obviamente, a gente vê inúmeros profissionais, quando a gente pensa em carreiras, que estão se aproveitando desse momento para ir trabalhar com SG sem entender nada, sem se conectar com os temas. E aí, dificilmente, a gente vai ter efetividade nas ações, né?
Então, a gente tem muito trabalho para fazer, acho que tem muita, muita, muita oportunidade mesmo, em todo tipo, em todo setor, em todos os setores, né? Mas a gente precisa de pessoas que estejam efetivamente qualificadas e que se conectem com essas mudanças organizacionais e essas mudanças que a gente tem pretendido aí para que a gente possa ter um bem-estar, né? Porque se a gente não tiver mais aqui, o planeta irá muito bem, obrigada. Então a gente não está salvando nada, a gente está salvando é a nossa própria pele mesmo, né? Então, a gente não está salvando nada além da nossa própria pele. O material, vou colocar essa gravação lá no YouTube e coloco um link para esse material aqui que eu apresentei para vocês, tá bom? Coloco também o link para a revista, a Kézia colocou já aí. A gente vai ter uma turma agora para formação executiva em ESG. Que é essa formação em ESG para quem, né, tiver interesse? A gente vai olhar os aspectos técnicos, né? Como é que você se qualifica para atuar como gestor olhando para as pautas ESG ou como um consultor trabalhando, ofertando um ou outro produto ESG. E dentro desse macro tema ESG existem inúmeros produtos que são técnicos, né? Que tem um jeito de fazer, que tem um modo de fazer. Então, a gente vai olhar para isso, né? Quais são essas divisões, como é que a gente se qualifica, como é que a gente olha, né? Quais são as temáticas que compõem esses produtos, né? Então, é como se faz mesmo, tá? Então, arregaçar a manga e colocar a mão na massa. Inclusive para que cada um encontre qual é a sua própria vocação dentro dessa pauta, porque tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para as pessoas que são mais afinadas com técnica, tem espaço para pessoas que são mais afinadas com estratégia, tem espaço para pessoas que estão mais atenadas com pessoas, né? Com marketing, então a gente tem assim espaço para inúmeros profissionais. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato. O nosso WhatsApp fica sempre à disposição lá, né? A Kézia colocou aqui também o link para inscrição, para quem quiser saber do curso. E eu espero ter trazido, de fato, conteúdo para vocês, que eu acho que é essa nossa toada aqui no Apana, né? Que a gente faça encontros que efetivamente tragam possibilidade de pensamentos e conteúdos que sejam relevantes. Obrigada, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Até mais. Obrigada, boa noite. Boa noite, boa Boa noite. Obrigado, noite. Carlos. Ai, obrigada. Tchau. Oi, Cacá, que bom te ver, querida. Tchau, tchau.